E se eu te contar que a história mais famosa do mundo não é bem assim como você conhece? Do Ocidente ao Oriente, a história de Jesus Cristo de Nazaré é conhecida por ateus, por céticos e pelas religiões que não o cultuam. A Bíblia cristã, que conta passagens da vida de Jesus, da infância até a morte, continua sendo o livro mais vendido do planeta. Mas nem todas as histórias que se sabem sobre Jesus estão no livro sagrado. Uma delas é o relato do Santo Sudário, também conhecido como Sudário de Turim. O Santo Sudário é, para muitos, a maior prova da existência de Jesus Cristo. Cercado de mistérios, o Santo Sudário é objeto de estudo da ciência e eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Então, se você quer desvendar essa história pouco contada, assista esse vídeo até o final, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Afinal, o que é o Santo Sudário? É um tecido de linho com pouco mais de 4 metros de comprimento e mais de 1 metro de largura. Mas ele está bem longe de ser um simples pedaço de pano. Nele está marcado o negativo da figura de um homem nu e ferido, aparentemente espancado, açoitado, crucificado e coroado com espinhos. Parece uma história que você conhece bem, não é? Por isso, religiosos e boa parte de historiadores de todo o mundo acreditam que esse desenho nada mais é do que a marca do corpo de Jesus Cristo. E o tecido, o Santo Sudário, seria a mortalha fúnebre na qual ele foi envolvido depois da crucificação. E isso até faria sentido porque na Idade Média o sudário era geralmente usado no rito funerário. Eram tecidos que poderiam ser até muito valiosos, feitos com linho ou tecido indiano. Mas como que o desenho do corpo de Jesus teria ficado marcado nesse pedaço de pano? Para a ciência, o contato com o cadáver humano ferido, com o sangue e as dobras do tecido foi o que marcou o manto sagrado. Para os religiosos, a imagem foi transferida do corpo de Jesus para o sudário através da liberação de uma luz ou energia divina. Não importa qual versão você escolhe acreditar. Fato é que o pedaço de linho existe e os relatos históricos são inúmeros. O que diz a história? Não se sabe ao certo qual o mais antigo deles, mas desde o século XIV a existência do sudário é bem documentada. O cenário mais apoiado pelos estudiosos que acreditam no Sudário de Turim é que a jornada do manto sagrado começou em Jerusalém com a morte de Jesus Cristo. A própria Bíblia chega a dar algumas pistas sobre o sudário. 4 evangelhos descrevem o sepultamento de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas citam que o corpo teria sido enrolado em um lençol limpo. O evangelho de João diz que o corpo foi envolvido em faixas com aromas, como era feito nos sepultamentos judeus. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou e deixou para trás a mortalha, que foi encontrada por Simão, Pedro e João. Mas é claro que a Bíblia por si só não era suficiente para atestar a veracidade do sudário e nem convencer os mais céticos. Eles precisavam de um pouco mais de credibilidade para acreditar naquela história. E é aí que entram as pesquisas de historiadores. Os primeiros relatos históricos dizem que depois de anos de ocultação, o sudário teria sido primeiro enviado para Edessa, cidade da antiga Mesopotâmia, onde hoje é a cidade de Şanlıurfa, na Turquia, e que anos depois o pedaço de tecido teria ido para Constantinopla, onde hoje fica a famosa cidade de Istambul, também na Turquia. Alguns historiadores consideram que o sudário virou propriedade de imperadores bizantinos e que teria desaparecido durante o saque de Constantinopla em 1204. Depois deste evento, o pano religioso teria sido levado pelos cruzados e transferido para Atenas, na Grécia, onde ficou até o ano de 1225. Mas essa versão se mistura com a história de um outro pedaço de pano famoso, conhecido como mandílio ou imagem de Edessa. Trata-se de um pedaço de linho também relatado na história e rodeado de mistérios. Apesar de guardar semelhança com o sudário de Turim, é descrito como um manto apenas com o rosto de Jesus e não todo o seu corpo. Por isso, muitos pesquisadores começaram essa história um pouco mais adiante. É que foi só no século XIV que começaram a aparecer documentos oficiais sobre o sudário de Turim. Os registros atestam que o manto sagrado estava na França, em Lirey.
por volta dos anos 1353 a 1357. Cerca de um século depois, ele teria sido comprado pelos duques de Saboia, uma das mais antigas famílias nobres da Europa. Afinal, mesmo sem ter certeza da origem, ter como posse o possível manto de sepultamento de Jesus Cristo era como possuir a mais valiosa das joias. Naquela época, trazia poder e prestígio, algo que acompanhou a família durante o resto da história. A família Saboia que levou o Santo Sudário em 1578 para Turim, na Itália, onde ele está até hoje. O manto chegou a sofrer alguns breves deslocamentos para estudos e amostras, além de ter sido escondido durante tempos de guerra. E foi com os Saboias que o sudário ficou até recentemente, no final da década de 1980, antes de ser oficialmente doado à Igreja Católica. O problema é que esse manto sagrado não ficou parado durante todo esse tempo e passou por muitos desafios nos últimos séculos. Ele sofreu danos em um incêndio e também passou por remendos e reparos em vários momentos da história, sem falar nos inúmeros testes científicos ao longo dos anos. Imagine estudar por mais de 30 anos a mesma coisa. Foi isso que fez o pesquisador e historiador brasileiro Jack Brandão, autor do livro A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Para ele, é na história da arte que se pode explicar e muito sobre o pano sagrado. Brandão afirma que o desenho marcado no lençol de linho jamais poderia ter sido obra de um artista da Idade Média. Isso porque um homem nunca teria sido desenhado de forma nua naquela época. Mesmo que o desenho só tivesse sido feito no século XIV, quando começam a aparecer os primeiros documentos oficiais. Brandão afirmou e reafirmou que os artistas não estavam preocupados com a precisão anatômica do ser humano e que seria impossível uma obra retratar com tantos detalhes as partes íntimas de um corpo. Por isso, ele defende que o Sudário de Turim não é um desenho feito pelo homem e sim, de fato, a marca de um corpo ferido. Mas será que essa marca é mesmo do corpo de Jesus de Nazaré? O que diz a ciência? Desde 1969, quando os cientistas foram autorizados a examiná-lo com mais profundidade, inúmeros testes foram realizados no sudário. Foi criada até uma comissão de Turim, com 11 membros, cientistas e conselheiros. Esses pesquisadores não encontraram nenhum sinal de pigmentos artificiais. Isso significa que a imagem realmente não foi desenhada por uma pessoa, e sim marcada pelo sangue de um corpo humano real. Mas as condições em que isso aconteceu permanecem um mistério. Em 1978, partículas de poeira foram aspiradas do tecido do Santo Sudário e a composição delas foi estudada de forma detalhada por cientistas. Grãos de pólen encontrados no manto foram classificados em níveis de gênero e espécie usando microscopia. E os cientistas descobriram que esses grãos de pólen seriam de plantas antigas de origem do Oriente Médio, das regiões onde o sudário teria passado mais de 2.000 anos. Esse estudo com essas micropartículas confirma o caminho histórico relatado por historiadores do sudário. Alguns anos depois, investigadores do estado do Texas, nos Estados Unidos, fizeram um estudo nas manchas de sangue do sudário de Turim. As descobertas concluíram que o sangue presente no pano era de um ser humano do sexo masculino. O estudo afirma também que o sangue é tão antigo e degradado que foram encontrados poucos fragmentos de DNA, eliminando qualquer possibilidade de clonar o sangue encontrado no pano, caso alguém tivesse interesse. Mas esse estudo nunca foi reconhecido oficialmente. É preciso levar em conta que o tecido foi exibido, manuseado milhares de vezes ao longo de sua história, e é por isso que especialistas argumentam que existe tanta contaminação que nenhum teste, por mais cuidadoso e tecnológico que seja, pode ser considerado definitivo com relação ao assunto. Em 1988, uma equipe internacional de especialistas realizou a datação por radiocarbono em fragmentos do sudário de Turim. A datação por radiocarbono é um método de estudo capaz de determinar a idade concreta de objetos que possuem carbono na composição, como é o caso do manto sagrado. A pesquisa apontou que o tecido não era da época da crucificação de Cristo. Na verdade, o lençol parecia ter sido fabricado em algum momento entre 1260 e 1390 depois de Cristo.
e, por isso, a equipe internacional concluiu que o sudário não passava de uma farsa medieval. Só que esse estudo foi muito questionado, inclusive, por outros cientistas e historiadores. Especialistas em sudários questionaram a argumentação que o incêndio de dezembro de 1532, na Capela dos Duques de Saboia, na França, pode ter alterado a composição química do tecido e isso pode ter distorcido os resultados dos testes. Em 2018, o sudário de Turim foi examinado mais uma vez. Desta vez, os investigadores usaram uma nova abordagem para examinar as supostas manchas de sangue. Matteo Borini, da Universidade John Moores, em Liverpool, na Inglaterra, e Luigi Garlacelli, um cientista orgânico, decidiram fazer um experimento para testar se o santo sudário é, na verdade, falso. Eles empregaram uma técnica forense chamada análise de padrão de manchas de sangue. Para isso, estudaram a posição que o braço e o corpo deveriam estar para fazer as manchas vistas no manto sagrado. Um voluntário foi recrutado para o experimento. Sangue humano e sintético foram aplicados e ele se deitou em várias posições sobre um pano. Os padrões de respingos de sangue obtidos no experimento foram comparados com o que está marcado no sudário. Os resultados foram publicados no Journal of Forensic Science e sugerem que o sudário de Turim é quase certamente uma farsa. Eles afirmam que a marcação do corpo no sudário de Turim é de um homem que foi enterrado em pé. Somente desta forma que o sangue poderia escorrer e marcar o pano exatamente como foi encontrado. Essa informação contradiz a crença e os relatos históricos de que Jesus foi sepultado deitado. Por isso, a pesquisa de Liverpool foi tratada como uma bomba quando foi publicada, mas logo depois perdeu a força. É que grandes estudiosos do sudário, chamados de sindonologistas, criticaram o estudo. Uma das críticas é da cientista italiana Emanuela Marinelli, conhecida internacionalmente pelos trabalhos envolvendo a história e as pesquisas do sudário de Turim. Emanuela disse em uma entrevista que a pesquisa feita por Matteo Borini e Luigi Garlacelli não tem nada de científica e que não tinha a mesma precisão de vários estudos feitos anteriormente usando cadáveres humanos. Na mesma linha de defesa, o vice-diretor do Centro Internacional de Sindonologia de Turim, professor Paolo Di Lazzaro, explicou que a pesquisa de 2018 fez uma simulação considerando um homem em boas condições de saúde e, por isso, a coagulação do sangue não geraria a mesma marca que é encontrada no sudário. Isso porque o sudário marca o corpo de um homem desnutrido, desidratado, que estava há dias sem se alimentar, que foi perfurado, espancado e açoitado. Por essa razão, não é possível para o professor pensar em reproduzir condições realistas do caminho do sangue no corpo de um crucificado. Esses são só alguns dos inúmeros testes que foram feitos no Santo Sudário ao longo dos anos e devem permanecer sendo os únicos por um bom tempo. É que as autoridades e a Igreja Católica já declararam oficialmente que os esforços futuros de investigação vão ser concentrados exclusivamente na preservação e conservação do sudário. E mexer no pano sagrado para tentar colher fragmentos não parece algo muito seguro nesse sentido. É possível ver o Santo Sudário? Se você quer saber se pode ver o verdadeiro Santo Sudário, o que eu posso te dizer é que é difícil, mas não é impossível. O pedaço de tecido milenar pertence a ninguém menos que o Papa e, atualmente, está guardado na Catedral de San Giovanni Battista, em Turim, cidade que fica no norte da Itália. O tecido é tão precioso que fica em uma sala fechada, estendido em uma caixa estanque, isolado do ar e na presença de um gás inerte. Tudo para tentar manter o desenho intacto. Não é possível ver o Santo Sudário em dias comuns, mas, mesmo assim, milhões de fiéis viajam todos os anos para Turim, apenas para passar em frente à capela onde está guardado o manto sagrado e fazer orações. Desde que chegou a Turim no século XVI, o Santo Sudário foi exibido algumas vezes a cada século. O principal motivo é o desgaste da imagem. Por ser uma peça milenar, expor o tecido ao ar poluído e à luz pode danificar o material. O segundo motivo, é claro, é a segurança.
Em 1997, o sudário de Turim enfrentou uma perigosa prova de fogo. Perto da meia-noite de uma sexta-feira, em 11 de abril daquele ano, Guido Principi, um cidadão de Turim, foi quem viu o incêndio de sua casa e deu o primeiro aviso. Tudo indica que o fogo começou na cúpula da capela, que estava passando por reformas para as próximas exibições públicas. O fogo se espalhou rapidamente. Parecia que o destino sabia o que ia acontecer, porque poucos anos antes, o sudário tinha sido movido para um lugar mais seguro dentro da própria catedral, onde ficaria enquanto durasse a reforma. E foi isso que salvou a relíquia histórica, porque se ele estivesse em seu lugar de origem, no altar da capela, teria sido consumido pelas chamas. Apesar de todo o cuidado, de tempos em tempos, o Papa pode autorizar uma exposição do verdadeiro Santo Sudário. A próxima exposição pública está prevista para o ano de 2025. O evento pode durar dias, entretanto, é difícil conseguir uma vaga nesse encontro tão disputado. De qualquer forma, é possível ver réplicas perfeitas do sudário em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. O Brasil abriga uma das 3 réplicas oficiais do manto. Ela fica em uma capela na cidade de Itabetininga, no interior de São Paulo. Devotos até de fora do Brasil passam todos os anos pela igrejinha chamada de Capela de Santo Sudário. Quem quiser ver de perto a réplica perfeita pode até agendar uma visita guiada. Para quem não quiser sair de casa, além das muitas fotos oficiais do sudário, recentemente o jornal britânico Daily Star recorreu a pesquisadores para fazer uma versão do pano sagrado usando inteligência artificial. Uma ferramenta tecnológica foi usada para recriar o rosto de Jesus Cristo. A figura ficou muito parecida com outras pinturas e imagens tradicionais que remetem a como teria sido Jesus de Nazaré. Com a expansão e o acesso à tecnologia, a ideia de usar inteligência artificial para reproduzir a imagem do Santo Sudário foi repetida por fiéis e internautas e várias versões podem ser encontradas na internet. Dizem que o sudário de Turim é o objeto mais estudado na história da humanidade. Mesmo depois de milhares de anos, ainda há muito mistério envolvendo o pedaço de pano mais famoso do mundo. Ele divide opiniões, crenças e até cientistas e historiadores. Mas me conta você. Depois desse vídeo, você acredita que o Santo Sudário foi mesmo a manta que envolveu o corpo de Jesus Cristo? Ou tudo não passa de uma fraude? Escreve aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E até o próximo. Valeu!